Na aula passada nós falamos sobre a convolução. Nós vimos que tem um somatório da convolução para os sistemas discretos e a integral da convolução para os sistemas contínuos, né? Vimos que a convolução ela dá a resposta do sistema linear invariante no tempo a uma dada entrada, é isso? Que a resposta ao impulso do sistema ela caracteriza todo o sistema se ele for linear invariante no tempo. E nessa aula, agora nós vamos ver um pouco da interpretação do somatório da convolução de forma gráfica. E aí tem uma ilustração aqui. Nós vamos convoluir o sinal x, que é esse que vocês estão vendo, com o sinal h. Né? Então esse x com esse h, tá? E aí como que funciona? Bom, primeiro tá aqui a equação do somatório. Aqui nós estamos usando k. Tá vendo? K, 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 que é a variável auxiliar que vai definir o deslocamento do impulso do sinal x. Não é isso? É o impulso deslocado no tempo, a resposta ao impulso deslocado no tempo vezes a entrada. Na anotação das aulas, na aula passada eu acho que era N de navio, mas tanto faz, tá? Não tem problema não. Então, essa é a variável auxiliar nossa. E N é a variável aqui, ó, que define o número, a posição da amostra ao longo do tempo para o caso de um sinal discreto no tempo. Bom, então a primeira coisa a se fazer é calcular para o instante zero. Né? Então tínhamos n aqui, vamos colocar zero aonde está n. Né? Então, colocando zero aqui, a resposta ao impulso não é deslocada, ela permanece a mesma, tá certo? E aí o próximo passo é a gente inverter ela. Por quê? Porque se a gente coloca zero aqui, sobra h de menos k. H de menos k é h de k invertido. Lembra da operação inversão no tempo que a gente via lá no início da disciplina? É exatamente isso agora. Então nós vamos inverter o h. Tá ele aqui, ó, invertido. O próximo passo é deslocar o h. Porque tem um zero aqui. Ó. Como é zero, na verdade ele não desloca nada, olha só. Não desloca nada. Mas quando tiver um aqui ou algum outro número, ele vai deslocar. Como é zero, ele não desloca nada. Né? Então, olha lá. Está aqui. O próximo passo agora é colocar esse resultado aqui embaixo para facilitar a multiplicação que está acontecendo aqui. Então, olha só, coloquei esse sinal aqui embaixo. E aí eu vou multiplicar ponto a ponto. 0 vezes esse valor, 0 vezes esse valor vezes esse, e assim por diante. O resultado vai dar aqui em zero o impulso, ó. Tá vendo? Esse é o resultado da multiplicação. Aí eu vou e faço um somatório aqui, ó. Quando eu aplico o somatório aqui, o resultado é 1. Então, o y de 0, aqui, ó, ele é igual a 1. Então, já achei o y de 0. Agora eu preciso achar o y de 1. Né, lá. Então, troquei aqui por 1. Quando eu troco por 1, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou inverter esse cara aqui, só que eu vou deslocar para a direita. Eu andei 1 aqui para a direita. Tá? Porque eu tenho 1 aqui, ó. Então, eu desloco 1 para a direita. Se a gente voltar aqui, tá vendo onde é que estava? Agora deslocou 1 para a direita. Coloco aqui embaixo, multiplico ponto a ponto, faço somatório, o resultado é 2. Então, o y de 1, ele é igual a 2. Tá? Agora eu vou fazer o y de 2. Aí é o mesmo esquema, só que aqui eu desloco 2. Ó. Antes eu tinha 0, tinha esse sinal, agora eu vou deslocar 2. Olha lá, ó. Tá aqui, coloca aqui embaixo, multiplico, o resultado é 3.
e vou fazendo assim por diante. Agora para o y3. Aí eu vou deslocar 3 aqui, coloco embaixo, multiplico, encontro 2. y4, mesmo esquema, encontro 1. y5, mesmo esquema, encontro 0. E se eu continuar aqui, ó, y6, 7, 8, infinitamente, vai dar sempre 0. Porque o deslocamento vai sempre para cá, e aqui embaixo vai ser sempre 0 vezes 1, que é 0, então o somatório aqui vai dar sempre 0. Então não preciso continuar. Eu já sei o resultado, a saída do y para essa entrada aqui, tá? Para esse caso. Então essa é a interpretação gráfica do somatório da convolução. E a convolução ela tem algumas propriedades. Então ela é comutativa, eu posso inverter isso, que não tem problema. Inclusive na hora de calcular, vale a pena você tentar inverter se a solução da integral ou do somatório estiver difícil. Vale a pena inverter, porque às vezes de um jeito é muito mais fácil do que do outro na matemática. Ela é distributiva, tá aqui. Ela é associativa. E aqui tem a questão do deslocamento, né? Convoluindo x1 com x2 dá c de n. Se eu tiver o x1 deslocado de m e o x2 deslocado de p convoluído, o resultado é o c de n deslocado de menos m e menos p. Então, é a propriedade do deslocamento. Aqui algumas particularidades. A convolução de um sinal com impulso sempre é o próprio sinal, porque é o impulso passando dentro do sinal, né? Então, é o próprio sinal. Propriedade da largura, você tem x1 de n vezes x2 de n. Se x1 de n tem largura de W1 e x2 tem largura de W2, o resultado é o somatório das larguras, né? Então, o resultado da convolução sempre é maior do que os sinais em particular. E aqui algumas conexões em paralelo, diagramas em blocos, para a gente entender um pouco das propriedades. Então, olha só. Se eu tenho um impulso passando pelo sistema 1, sai resposta impulso 1. Se é o mesmo impulso passa pelo sistema 2, eu tenho resposta impulso 2. Então, no final, eu posso assumir que esse bloco todo é uma resposta impulso só, que é quem? É a resposta impulso dos dois somada. Então, a saída desse sistema a qualquer entrada vai ser a distributiva da entrada nas duas respostas ao impulso, ou simplesmente a entrada direto nessa resposta ao impulso total aqui, ó, tá na mesma. Quando está em cascata, entra impulso, sai resposta impulso 1, a resposta impulso 1 entra no sistema 2. Então a resposta total, a resposta impulso total desse bloco todo, eu posso tratar ele como sendo um sistema só, vai ser a resposta impulso do primeiro sistema, convoluída com a resposta impulso do segundo sistema, né? Então, se eu tiver uma entrada x, a minha saída é isso aqui, ó, x convoluído com a convolução das duas respostas ao impulso. E aí a gente simplifica sistemas em paralelo e simplifica sistemas em cascata, em sequência, né? Sistemas interconectados, né? Tem a questão da integração. Entra x, sai y. Se eu aí aqui a operação da integração em cima de y, né? Então se entra x aqui, eu integro x, o x a saída é o x sendo integrado, operação integral aqui. Então se eu passo nesse primeiro sistema a integral de x, a saída é a integral de y. Então veja bem, eu tenho um sistema que para uma dada entrada sai y. E aí eu tenho um segundo sistema que integra esse y, tá aqui. Mas se ao invés de eu fizer isso, se eu integrar a entrada e passar a integral da entrada nesse sistema, a saída é a integral da saída. É óbvio que o sistema é linear invariante no tempo, né? A propriedade da diferenciação, se eu derivo a entrada
é equivalente a derivar a saída, sistema linear invariante no tempo, que você aplica na entrada, acontece na saída, de maneira proporcional. Aqui, se o x é a entrada, se o x é o impulso, então a saída é a resposta ao impulso. Então, a resposta ao degrau g de t, ela pode ser dada pela integral do impulso. O degrau ele tem uma correlação com o impulso. Então, a resposta ao degrau pode ser calculada pela integral da resposta ao impulso. Tá? E a integral da convolução, ela também pode ser resolvida via tabela. Então, aqui os livros, o LAT e outros livros, sinais e sistemas, trazem tabelas sobre convolução. Então, aqui você tem os sinais, aqui o resultado da convolução deles. A gente pode também se apoiar nas tabelas para resolver os exercícios de convolução. E aqui tem as propriedades no que tange a integral da convolução. Agora, para o caso contínuo, as propriedades são similares ao caso discreto. Depois dá uma olhada com calma. Tá? A convolução com impulso também dá o próprio sinal. Tem a propriedade da largura também, aqui ela está representada graficamente. E no final tem uma listinha de exercícios que são exercícios do LAT. Quem tiver acesso ao LAT, ou a parte do PDF dele, e conseguir acessar esse exercício, é uma boa tentar fazer. Mas depois eu vou passar uma listinha e tentar exemplificar alguns cálculos de somatório de convolução, integral de convolução, porque nessas aulas dessa parte não houveram exemplos de cálculo. Então eu vou tentar colocar mais uma aula resolvendo alguns exercícios para vocês entenderem. Tá bom? Então até a próxima aula e um grande abraço.